Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo a la segunda parte de la sesión de hoy del primer seminario internacional Educación y TAC, enfoques interdisciplinares para la innovación docente. Vamos a dar paso a la mesa que vamos a trabajar a partir de tres intervenciones. ¿Vale? La primera vamos a empezar con... Esperar que se me ha quedado bloqueado, vale. Con María Dolores Formosino Sánchez, que es profesora sobre su graduado en Filosofía en la subespecialidad de Psicología en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Coimbra. Ha realizado un curso de Literatura en Ciencias Pedagógicas en la Facultad de Humanidades de la Universidad también de Coimbra y es diplomada de Estudios Avanzados en Pedagogía en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Ginebra. Además, tiene un certificado y especialización en el campo de las ciencias del lenguaje por la Universidad de Ginebra. A cargo de los profesores Hermín Sixcar y Broncar, fundador de la Escuela de Psicolingüística de Ginebra. También, además, tiene un diploma de estudios de lingüística por la Universidad Sorbonne, París 4. Y es doctora en Psicología por la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Coimbra, donde actualmente es profesora catedrática después de la graduación en el área de educación y además ha desarrollado una trayectoria profesional en cargos de gestión y dirección de la propia universidad. Actualmente, por ello, tiene funciones docentes en la Universidad de Portucalense, desempeñándose como supervisora de máster en educación y presidenta del Consejo Pedagógico de la universidad. María Dolores, le damos paso a su intervención que versa sobre la literacia y métodos activos. Isabel, podes pôr o slide primeiro? Sim. Me desculpem, vou falar em português, despacio, mas os slides vão estar em espanhol. Eu vou focar de uma forma especial a questão dos processos de compreensão na leitura e os processos de aprendizagem ativa. Em primeiro lugar, antes de começar, quero agradecer à professora doutora Isabel Gomes Trigueiro, que tive o prazer de receber na Universidade Portucalense, onde realizou algumas palestras, e também a todos do comitê organizador e do comitê científico deste seminário internacional que eu estou seguindo com muito interesse. E a todos os que, como eu, participaram com conferências e alocuções, eu quero saudar e agradecer o contributo das intervenções que eu pude visionar à semelhança de outros e que nos enriquecem particularmente. Então, slide 5, eu vou partilhar esta comunicação com duas colegas da equipa da Universidade de Coimbra, que, de alguma maneira, contribuíram também para esta comunicação, porque estão apresentando e orientando teses doutorales no domínio. Isabel, se puedes projetar? Sí, esto no se ve. Eu estou vendo mal, mas adivinho todo o que está no slide. Precisava aqui me deslocar. Então, um momento. Nós vamos
iniciar fazendo. Podes passar seguinte quando tem. Sim. Vale. Temos aqui. Estou só com dificuldade eu própria em ver os slides que gostaria de comentar. Então, nesta minha apresentação, eu vou começar por falar em alguns antecedentes da pedagogia ativa, porque é importante que recordemos alguns destes antecedentes. Quando falamos de pedagogia ativa, necessariamente somos remetidos para o movimento de educação nova que remonta aos finais do século XIX, beneficiando muito dos contributos da psicologia científica, e nós muitas vezes esquecemos que o movimento da educação nova foi uma grande revolução que ocorreu na pedagogia, porque a sociedade estava mudando, estava a haver um novo processo de industrialização que necessitava, com todos os inventos que foram criados nos finais do século XIX, princípios do século XX, necessitava-se de um operariado mais alfabetizado, um operariado que pudesse operar com máquinas e que pudesse dar sugestões relativamente à inovação e ao aperfeiçoamento dessas próprias máquinas. Então, esta necessidade social, esta necessidade técnico-laboral, teve uma tradução clara na própria educação. E percebeu-se claramente que haveria que educar em novos parâmetros que se afastavam de alguma maneira da pedagogia tradicional. E surgiram centros ativos dessa nova pedagogia, dessa pedagogia ativa, que é em Bruxelas, por exemplo, mas também de uma forma particular em Genebra. Não podemos esquecer que Jean-Jacques Rousseau, tinha vivido no contexto de Genebra para fugir a todas as polémicas religiosas, e a sua obra tinha-se difundido nesse meio. Então, é particularmente com Claparède, que é um dos fundadores do Instituto Jean-Jacques Rousseau, que esse movimento da educação nova se vai espalhar. E se nós podemos dizer que Dewey foi, de facto, aquele que mais desenvolveu a questão social, foi aquele que, de uma forma mais interessante, fez uma abordagem social à educação, foi Claparède. Eduardo Claparède foi o psicólogo que orientou o movimento no sentido de estabelecer-se uma pedagogia funcional. Seguinte, Isabel, paremos aqui. E essa pedagogia funcional era uma pedagogia que pretendia ativar métodos ativos de pedagogia. Claparède falava de uma revolução cêntrica ou plurocêntrica
no sentido que o aluno deveria estar no centro de todo o processo educativo. E essa aprendizagem ativa corporizava o que ele designava l'école sur mesure, ou seja, uma educação baseada nos interesses dos alunos, nos interesses dos escolares, e esses interesses correspondiam, como ele bem mostra e explica, a necessidades do desenvolvimento. A pedagogia devia seguir os interesses dos alunos, porque esses interesses revelavam necessidades evolutivas que deveriam ser satisfeitas. E, portanto, é numa linha de continuidade histórica com essas propostas da educação nova que nós hoje nos propomos repensar as questões da literacia e, de uma maneira particular, as questões que se prendem com a compreensão dos textos, com a designada compreensão textual. Evidentemente que nós não ficámos um século atrás e, por isso mesmo, aí, na continuidade de muito desse pensamento da educação nova, nós vamos nos referenciar aos modelos atuais de processamento da informação e às teorias que se desenvolveram nos finais do século XX em linguística, dita linguística textual, sobre a compreensão de textos. Seguinte. Aqui temos ainda uma revisão do que eu disse. Aqui eu, como fiz, evoquei Dewey, que de facto expôs a teoria, uma teoria social da pedagogia, ligando o que se passa na escola com, no fundo, as funções da sociedade. E depois aqui está o filósofo de que falei, Claparède, que foi, nós consideramos-lo como que o psicólogo do movimento da educação nova e que procurou estabelecer uma pedagogia funcional. E é essa pedagogia funcional que estará na base de uma aprendizagem ativa. Seguinte. A aprendizagem ativa relaciona-se com o processo de individualização do ensino, que significa, antes de mais, que se atende às características evolutivas da faixa etária dos alunos que estamos a ensinar e que respeitamos, de alguma forma, o ritmo de aprendizagem que pode ser diferente entre os estudantes. Esta ideia de école sur mesure é uma ideia que influenciou toda a pedagogia posterior. Não podemos ter um pronto a vestir igual para todos, temos que flexibilizar os métodos para termos uma verdadeira pedagogia ativa. Seguinte, ou uma aprendizagem significativa. Seguinte. L'école sur mesure opera essa revolução pedocêntrica, essa centração no aluno que leva a que a tónica deixe de ser no ensino
para passar a ser na aprendizagem. E por isso nós hoje falamos sempre de ensino-aprendizagem e não apenas de ensino, porque o objetivo do ensino é fomentar as aprendizagens dos estudantes. Seguinte. E a aprendizagem ativa, o que é que pressupõe? Pressupõe, antes de mais, que o aluno se envolva cognitivamente. A dimensão performativa do seu envolvimento pode, em algumas circunstâncias, ser pequena. E nós temos, por vezes, uma visão muito folclórica da escola ativa, uma visão de que é uma aula em que todos têm algum tipo de participação, de atividade de expressão física, mas o essencial, como sublinha Piaget, é esse envolvimento cognitivo. É essa capacidade de fornecer material aos alunos de forma a que eles possam organizar o seu conhecimento, organizá-lo remetendo para esquemas prévios, o que seria sempre uma aprendizagem, pressuporia sempre esse processo de assimilação, e esse processo de assimilação demonstra a necessidade de uma representação coerente. Quando um estudante, digamos, é confrontado com uma nova informação, ele tem que integrar esse novo conhecimento para produzir uma representação coerente. E, portanto, para reproduzir essa representação coerente, ele tem que integrar sempre o novo conhecimento nos seus esquemas cognitivos prévios, tem que exercer uma função de assimilação e de acomodação. Isto para utilizar um pouco a linguagem piagetiana, necessariamente também, como eu disse, nos reportaremos a outros modelos de processamento da informação. Seguinte. Então, como refere Festas, a aprendizagem ativa em que o sujeito participa, a aprendizagem ativa é aquela em que o sujeito participa mentalmente em diferentes momentos de transformação da informação, até que essa informação possa ser armazenada em forma de conhecimento. A informação deve produzir, suscitar um conhecimento, e esse conhecimento deve ser utilizado para responder a um problema, para realizar uma tarefa cognitiva. Assim, seguinte. Partindo dos modelos de processamento de informação, nós dizemos que o conhecimento, antes de ser adquirido, sofre uma série de transformações que resultam da atividade cognitiva dos sujeitos. E a informação que vem do exterior, ela tem de ser selecionada. É a primeira questão. O sujeito é confrontado com uma diversidade de estímulos, ele tem de, antes de mais, tem que os selecionar. E são esses estímulos que ele selecionou que ele vai enviar para a memória de trabalho, o work memory, ou para a memória que também diremos de curto termo, de curto prazo. E é nessa, digamos, e é aí que se processa a informação, e é aí que a memória de curto termo vai depois transferir
algum dessa retenção que foi feita vai transferir alguns dados processados para depois a memória a longo termo. Então, a construção do conhecimento surge de uma atividade cognitiva que não é necessariamente performativa, ou seja, a aprendizagem ativa não é aquela sempre que exige uma ação externa, uma atividade externa visível, mas é aquela que suscita uma intensa atividade interna de processamento ativo da informação. Seguinte. E, neste sentido, o desenvolvimento da literacia, o desenvolvimento, particularmente no que se refere à compreensão de textos, vai requerer diferentes níveis de processamento. E o que é que os métodos ativos devem promover? Devem promover nos leitores estratégias de compreensão. Ou seja, não basta decodificar, não basta que o leitor consiga decifrar o que está escrito. Ele tem que ser capaz de recordar informação textual. Ele tem que ser capaz de recordar a informação contida no texto. E a este nível nós podemos falar de dimensão reprodutiva. Mas é evidente que uma aprendizagem ativa vai mais além. E o que pretende promover é a capacidade para o aluno utilizar essa informação em novas situações. É o fator de aprendizagem, é o fator de transferência. E aqui estamos numa dimensão produtiva. E é até neste sentido que nós podemos entender o próprio estudo que necessita dessa literacia. Hoje podemos dar a este termo um sentido muito mais englobante, muito mais genérico. Não podemos esquecer a própria literacia, a literacia digital. Portanto, não estou aqui a falar apenas em termos tradicionais de literacia, mas também se inclua aqui a dita literacia digital. Embora o nosso enfoque é mais para a questão da compreensão de textos, não é? Seguinte. A memória que se distinguiria dessa dimensão produtiva, mais produtiva da aprendizagem, a memória centrar-se-ia antes de mais, incidiria antes de mais, e resultaria de uma compreensão ao nível da superfície do texto, ou seja, aquilo que nós podemos considerar como as palavras enquadradas em frases, portanto, as palavras que há que haver uma compreensão da ligação sintática entre as palavras, mas também há que haver uma compreensão da própria base, da estrutura semântica daquilo que o aluno está a ler. Este seria o primeiro nível, podemos dizer, o primeiro nível para a compreensão do texto e que dá conta da informação referida num texto. E nós podemos dizer que ainda com níveis de dificuldade diferentes, mesmo os estudantes universitários mostram dificuldades, muitas vezes, de compreensão
desta base dos textos, por razões de natureza diversa, até muitas vezes por uma clara limitação lexical. Depois, a um outro nível, o aluno terá que construir, e se já estamos num nível de aprendizagem produtiva e não meramente reprodutiva, ele tem que construir um modelo de representação que se relacione com a situação que é descrita. Portanto, passar ao seguinte. Aqui nós estamos aqui ao nível da aprendizagem. Aqui neste caso eu falei da aprendizagem como exigindo a compreensão se puder um bocadinho ampliar, não sei se é possível, como exigindo a compreensão das relações linguísticas na frase, mas também a compreensão da base semântica do texto. E, portanto, qualquer aprendizagem significativa vai exigir a compreensão que nós podemos dizer das relações na frase, uma compreensão frástica, depois vai implicar a compreensão da base semântica do texto e, como John Slide refere, há que relacionar essa base semântica com a representação de uma situação ou da situação a que o próprio texto se refere, se reporta. É só remetendo para essa dimensão representacional e que implicita elementos pragmáticos que nós podemos promover uma aprendizagem significativa. Seguinte. Un momento, María, un momentín. Un segundo, María. Perdona. Sí. Es que están pidiendo entrar. Ya, perdón. Então, métodos ativos são todos aqueles que promovem uma forma de leitura cognitivamente comprometida, que ajuda os sujeitos a selecionar, a organizar, a integrar conhecimentos para que se torne possível utilizá-los posteriormente de uma forma criativa, produtiva. Seguinte. E neste sentido, autores falam, e bem, que há como Tardif, que há que criar o significado do texto. E que criar o significado do texto é o que está subjacente a uma pedagogia ativa. Claro que isto não significa que o texto possa significar qualquer coisa. É evidente que não. Mas significa, antes de mais, que há aqui três variáveis que a pedagogia ativa tem de confrontar, ou seja, tem de saber interligar. Em primeiro lugar, temos a questão da variável do texto, a sua estrutura, o seu conteúdo. E que nós sabemos que esta variável do texto é importante. Como direi adiante, é importante que os alunos sejam capazes de conhecer a tipologia do texto que estão a ler. Depois, quais são as intenções leitoras? A leitura pode ser uma leitura mais recreativa, pode ser uma leitura mais no sentido do estudo. E isso vai determinar a forma como nós lemos. Se lemos, de facto, evidentemente sempre para percepcionar um sentido, mas de uma forma que é mais recreativa, mais lúdica, ou se o aluno está envolvido numa situação de estudo.
Depois, é importante compreender o contexto socioeducativo em que se desenvolve a atividade leitora. Se é um contexto académico, pode, às vezes, este contexto académico criar algumas inibições em certos alunos. Mas, por outro lado, nesse contexto mais académico, também é possível fornecer ancoragem, fornecer, digamos, bengalas para que o aluno possa progredir nesta forma de leitura produtiva. O que não acontecerá se não houver essas atividades mais guiadas de leitura. Seguinte. Portanto, a pedagogia ativa tem de adotar uma perspectiva integradora, contextualizada da atividade leitora. E assim enfatiza-se, temos que enfatizar que as competências envolvidas na leitura têm de ser treinadas de maneira integral, porque a sintaxe vai influenciar a decodificação do texto. Se o estudante não for capaz de compreender as relações sintáticas, ele terá dificuldades de decodificação. Depois nós sabemos que a semântica determina a própria análise sintática que os leitores, que qualquer leitor, e nomeadamente os leitores principiantes, fazem. E também o conhecimento pragmático, porque é esse conhecimento pragmático que vai permitir criar a representação situacional, que é uma construção essencial à compreensão do que está a ser lido. Seguinte. Portanto, a leitura e o estudo de textos devem ter como um dos seus resultados, e agora se revendo, e antes de mais, ter uma compreensão do nível de base, e por base de um texto podemos entender, segundo Quintes, que é um conjunto estruturado de proposições, um conjunto, portanto, essas proposições resultam da própria compreensão do que, em termos linguísticos, podemos considerar que são as orações. Depois, seguinte, a conexão entre as proposições vai exigir, seguinte, vai exigir que o leitor seja capaz de perceber o conjunto de microestruturas proposicionais, e essas microestruturas proposicionais referem-se aos aspectos linguísticos de um texto que é necessário trabalhar para depois compreender, digamos, para depois se suscitar uma memória do texto. Mas as microestruturas proposicionais, para, digamos, dentro desse modelo pedagógico que é o de Deick e de Quintes, tem de suscitar, ou seja, a partir das microestruturas proposicionais, o aluno deve ser capaz de inferir uma macroestrutura. E essas normas, essas regras que permitem a criação dessa macroestrutura são por eles designadas, por estes autores, como as macro-regras. E, basicamente, essas macro-regras têm a ver com a supressão de informação que se considera não ser essencial, tem a ver com a generalização,
a capacidade, a partir de elementos específicos de informação, criar uma informação mais geral e eventualmente, a possibilidade de uma construção, de uma, diremos agora, de uma sinopse revisiva em que a macroestrutura do texto está preservada, macroestrutura essa que foi inferida a partir das microestruturas proposicionais. Seguinte. Un momento, María, que voy a darle paso a... Vale. Então, falando de algumas estratégias facilitadoras, podemos dizer que a interpretação anafórica é fundamental para a formação da microestrutura. E essa microestrutura pode ser treinada, essa formação da microestrutura do texto pode ser treinada muitas vezes identificando, substituindo os textos para uma mais fácil compreensão por parte do aluno leitor. Por outro lado, se nós queremos que os estudantes, isso é muito importante em tarefas de estudo, se nós queremos que eles captem as ideias fundamentais de um texto, eles têm que ser capazes de operar com macro-regras, aquelas macro-regras que já foram enunciadas. E essas macro-regras podem ser trabalhadas, treinadas, ou através de processos de inferência, permitirmos que os próprios estudantes saibam inferir quais são as regras que estão a operar para a compreensão de um texto. Ainda, e uma fase muitas vezes mais difícil para os próprios alunos, é o serem capazes de identificar a tipologia estrutural de um texto. Serem capazes de perceber se um texto é um texto de índole narrativa, se é um texto expositivo, se é um texto argumentativo, e é particularmente nesta base... Disculpe, María, en 2 minutos para acabar, ¿vale? Que vamos... Sim. É particularmente na base do texto argumentativo que a equipa de Coimbra tem trabalhado. Tem trabalhado muito esta questão do desenvolvimento da capacidade argumentativa a partir, digamos, quer na compreensão leitora, quer na produção da escrita. Seguinte, não sei, que é para ver se consigo. Portanto, uma formação ativa é importante, porque há alunos que manifestam dificuldades de literacia, mesmo em níveis avançados. E, portanto, o treino de fazer resumos, o treino de discriminação das diferentes estruturas, mostra-se facilitador mesmo a níveis mais avançados. Seguinte. Portanto, aqui estão, isto já, não é preciso aqui falar, temos aqui os requisitos básicos, que já fomos falando. O seguinte... também, de novo, o nível básico, podemos já passar, porque isto já tudo foi falado, e depois esta questão da conexão, um bocadinho atrás, da conexão do texto com o conhecido é muito importante, e aqui é evidente que a riqueza experiencial dos estudantes se torna essencial,
porque se eles têm que ser capazes de conectar o texto com o conhecido, se eles têm que ser capazes de conectar o que leem com uma representação situacional, torna-se muito evidente que há aqui um fator de diferenciação social que se torna, de facto, lesivo para muitos estudantes. Seguinte, então, seguinte. Portanto, isto em modo de conclusão, nós queríamos que sublinhar que, para além do reducionismo performativo, que às vezes é aquele que é muitas vezes que impera numa certa compreensão falseada do que é uma pedagogia ativa, nós queremos salientar que uma pedagogia ativa a este nível é aquela que vincula os objetivos da alfabetização para a transferência e aplicação de conhecimentos e não apenas para a sua reprodução. Pode ser seguinte? E que o estudo a partir de textos escritos é fundamental para a aprendizagem e que na sala de aula, nós podemos promover estas atitudes ativas perante a leitura e, digamos, estas atitudes ativas que pressupõem, antes de mais, uma elaboração pessoal por parte do sujeito e, portanto, um jogo muito equilibrado entre processos de assimilação, acomodação e entre os vários níveis de processamento da informação. Basicamente, concluí, agradeço a atenção e estou disponível para quaisquer perguntas, salientando que a equipa da Universidade de Coimbra tem, de facto, vindo a elaborar um conjunto de teses de master e de teses doutorais dentro destes pressupostos que foram os da minha exposición. Muy bien. Bien, muchas gracias, María. Muchísimas gracias, María. Sí. Bueno, María Luisa, habla tú. Sí, bueno, María, muchas gracias por la intervención que has hecho, que felicito porque la verdad es una perspectiva interesante en función de cómo llegar a ese aprendizaje significativo, no constructivo, a partir de las estrategias que has planteado desde la sociolingüística, desde el lenguaje. La verdad que me ha parecido muy interesante y es algo que no está, la verdad que no es habitual encontrar este tipo de trabajos, sobre todo en las cuestiones de estos foros de cuestiones de educación, de didáctica, y agradecemos la perspectiva, María. Muchas gracias. Sim, é evidente que nós também estamos querendo transferir isto para, como eu digo, para níveis de literacia digital. Mas quando os professores se confrontam, mesmo na universidade, com tantas dificuldades ainda de literacia, há que enfrentar o problema. Claro. Claro. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos una pregunta, sí, nos ha llegado una pregunta, María. Te vamos a hacer una pregunta, María, ¿vale? Sí. Nos ha llegado una pregunta. Nos preguntan de qué forma puede revertir las estrategias que has planteado en el aprendizaje basado también en problemas y en el aprendizaje servicio. Sim, claro que essa aprendizagem baseada em problemas é já um detonador, não sei se entendeis, é um detonador para o aluno ter uma atitude ativa perante um texto. Se eu, por exemplo, lhe dou um conjunto de instruções para resolver um problema, ele tem de ter uma leitura ativa, sustentada, para resolver o problema, seja de ordem mecânica ou um outro tipo de problema. Portanto, também é muito importante
que a tipologia dos textos seja diversificada. Por exemplo, entender uma instrução é crucial, mesmo em termos depois futuros laborais, em futuros contextos laborais. Ser capaz de ler um texto que dá um conjunto de instruções para realizar algo, para resolver um problema. Portanto, estou plenamente de acordo. Claro que, pronto, que eu e as colegas trabalhamos mais a nível universitário, mas em escolas de formação profissional. A questão põe-se muito em termos digamos, desses textos como suporte para a resolução de problemas, até de, como eu disse, de ordem mecánica. Muy bien, muchas gracias, María. Perfectamente de acuerdo. Muchas Bueno, gracias. María, muchísimas gracias por intervenir, por venir. E parabéns pelo vosso encontro. Espero amanhã, não pode ser todo o dia, porque tenho aulas, classes, mas me gostaría de ir seguindo o vosso encontro. Muchas gracias, yo. Muchas gracias, María. Y muy contenta de verte, muy contenta de verte, María. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.